pessoal, José Ferraz, celebrante, é uma alegria poder estar conversando com vocês novamente. Queria agradecer a audiência do canal, as pessoas estão acessando, os meus noivinhos queridos estão se sentindo muito honrados de poderem estar participando neste novo canal, desta nova forma que é através do canal Celebrante TV. Celebrante TV. Aqui você vê o que você realmente quer ver, porque você pode mandar a sua pergunta para que eu possa comentar algum assunto mais específico que vocês gostariam de saber. E é para isso que a gente está aqui. Afinal de contas, nós somos o casamenteiro, e o casamenteiro pode explicar para você com toda a certeza o que você precisa saber. É só entrar em contato com a gente, fala aí ó, no fale com @José Ferraz Celebrante, e nós vamos atender as perguntas de vocês. Claro que eu vou responder lá para vocês assim. No próximo episódio de perguntas eu vou responder as perguntas de vocês, e é claro que é assim que vai acontecer. Eu estava girando a cabeça agora porque eu estava me vendo que nos vídeos eu estava ficando todo torto por um lado só. Então agora eu estava tentando compensar, mandando para o outro lado. Mas é só uma questão de jeito mesmo. O que eu queria falar com vocês hoje é uma questão que não diz respeito necessariamente ao profissional de celebração, mas acredito, pelo fato dos casais terem nos procurado, às vezes pedem para que a gente fale um pouco mais, que a gente possa, de repente, aconselhar algumas coisas, ajudar noutras. Eu lembro que eu fiz uma reunião, por mais que eu, enquanto profissional de celebração, não queira adentrar no serviço dos outros profissionais, principalmente o profissional assessor, porque é ele que dá assim a visão geral do evento, ele que programa, ele que planeja, ele que controla. Nós, os profissionais, e o profissional de celebração, por exemplo, e os demais profissionais, os fornecedores, como são chamados, nós entramos dentro de uma determinada etapa e tem alguém que prepara tudo isso para vocês, e junto com vocês, e o nome dessa pessoa, esse serviço é o assessor de casamento, ou como vocês queiram chamar. Na verdade, eu não gosto de estar adentrando, como eu dizia, nesta área, mas por outro lado, à medida em que você vai conquistando os seus clientes, seja através do teu profissionalismo, seja através da empatia, eu sempre experimento as duas coisas na medida em que o casal me pede uma reunião presencial, e nesta reunião presencial, então, a questão da empatia é aquela que determina tudo. E a partir desta empatia, a partir do processo de acompanhamento nos atendimentos, a construção do briefing e depois a realização do evento, a realização da cerimônia ou a celebração em si, isso tudo faz com que o profissional de celebração, no caso eu, José Ferraz Celebrante, me sinta mais próximo, mas também não é só isso, porque não é o fato de eu me sentir mais próximo que vai fazer com que a pessoa, o casal, se abra comigo e peça para falar sobre algumas coisas. Não, mas é porque realmente vocês são queridos, vocês depositam em nós profissionais esta confiança. E eu sempre digo que nós temos que corresponder. Este é o mínimo que nós deveríamos fazer, que um profissional tem que fazer. E é por isso que eu gostaria de falar com vocês a respeito da questão da ansiedade no processo de construção do casamento. Eu sempre digo que nas celebrações, eu digo assim que a celebração, ela não começou naquele momento que ela está acontecendo. Ela começou bem antes, dentro do processo. Se vocês acompanharem os Weddingcasts, que são os podcasts
sobre casamento especificamente dentro da Celebrante Cast. Nós temos os Wedding Cast, você pode achar no iTunes. Eu vou colocar o endereço aqui em cima para vocês verem os Wedding Casts. E eu lá falo que alguns casais optam já por experimentarem o dia a dia do casamento já na preparação do seu casamento. Então eles se envolvem mais e na medida em que eles vão se envolvendo, eles vão se sentindo cada vez mais noivos, vamos dizer assim, e deixam de ser pretendentes para serem noivos e passam a construir este processo e a construir-se dentro deste processo. Pois bem, é desse processo que eu falo. Exatamente ao longo deste processo ocorre o quê? Ocorre que a ansiedade, que é o quê? A ansiedade é um nervosismo que antevém numa situação que se desconhece. Então, os psicólogos sempre dizem, desculpe se eu estou adentrando numa área que não é da minha competência, mas os psicólogos falam que o medo é de algo conhecido e que a ansiedade ela acontece mediante uma expectativa, mediante algo novo que você não sabe, então você até pode temer o desconhecido, mas a ansiedade vem exatamente porque você quer que aquilo aconteça logo e você não sabe como é que vai ser. Por isso eu sempre falo para os profissionais, uma das características do profissional é exatamente garantir, oferecer a segurança de que aquele produto, da forma como ele está sendo anunciado, ele será entregue. Então um profissional é aquele que consegue entregar aquilo que promete. E aí, neste processo de ansiedade, a ansiedade do casal ela vai diminuir na medida em que eles encontrarem um profissional que passe esta segurança de que entregará esta promessa e que vai acontecer exatamente como eles adquiriram, como eles compraram aquele produto, aquele serviço. Mas nem sempre a segurança do profissional faz com que o casal perca a ansiedade. E aí vem uma coisa bem interessante, bem complicada, vamos dizer assim, que é o caso, então, quando a ansiedade passa a atrapalhar o processo de construção do seu evento, do seu casamento, como ocorre muitas vezes em que, por exemplo, a ansiedade do casal faz com que eles queiram pular etapas. Eu acompanho isso muitas vezes, o casal quer tudo para ontem. Nós vivemos hoje num ritmo, vamos dizer assim, da instantaneidade, assim como uma coisa chamada WhatsApp, que você fala instantaneamente com as pessoas, o Periscope, que você pode estar transmitindo ao vivo, ou o Snapchat, que você vai, são aplicativos que você manda prints instantâneos, né? Então essa instantaneidade, ela fez com que a mente das pessoas ela queira sempre cada vez coisas mais rápidas. E, por exemplo, chega-se o absurdo da pessoa te mandar um e-mail e te mandar um WhatsApp depois dizendo, te mandei um e-mail. Então, como se tivesse de ser instantâneo. E eu me lembro da época da carta, né? Do correio, em que a expectativa de receber uma carta, esta espera fazia parte de todo o processo, de toda a construção. Eu agora passei 7 dias, 7, 8, 9 dias sem celular e eu confesso que eu mesmo, que sou uma pessoa bem desencanada em relação a esta questão do celular, que critico a instantaneidade do WhatsApp, eu fiquei meio fora do ar, até queria aqui pedir desculpa para os meus clientes todos que tentaram falar comigo nesses dias aí. Eu sei que complicou um pouco a minha vida, inclusive por conta disso, mas também confesso que eu tive uma certa ansiedade provocada pelo fato, por exemplo, de não saber se as pessoas que estavam me procurando, entrando em contato comigo, o que elas estavam pensando na cabeça delas por conta de eu não estar
instantaneamente disponível nas redes sociais, nos meios de comunicação, que são esses meios que a gente vive todo dia. Eles passaram a fazer parte tão intensa na nossa vida que nós não vivemos mais, não concebemos mais a nossa rotina sem estes aplicativos ou sem estes aparelhos, sem estes meios de comunicação que são instantâneos. Quanto mais instantâneos, parece que são mais eficientes. E, na verdade, eu entendo, queridos noivos, queridos parceiros, queridos fornecedores que estão a acompanhar o canal Celebrante TV, eu acredito que o processo é melhor, é mais importante, é melhor, é mais seguro do que simplesmente os resultados. Quando você obtém resultados ao longo de um processo que foi construído aos poucos, com segurança, cada etapa sendo cumprida, levando a outra etapa e assim a um crescendo constante, o ápice disto, e eu trabalho com isso, a celebração é hoje o ápice de um processo. Eu até inclusive digo que celebrar é elevar todos esses motivos a um grau máximo de emoção, que é a celebração, porque todo um processo aconteceu, e este processo aconteceu no seu tempo. Eu sempre digo, o amor, os relacionamentos, eles não são instantâneos. Eu conto histórias de processos, eu não conto histórias instantâneas. Eu não digo, por acaso essas pessoas se encontraram, se amaram e hoje estão casando. Não, eu conto um processo que aconteceu ao longo dos anos, onde cada um foi mudando, foi cambiando, foi não mudando a personalidade e nem deixando de ser o que são, mas foram transformados pelo amor e se deixaram transformar pelo amor. É uma parceria que ocorre também nesse sentido do processo, e é um processo que acontece aos poucos e não é por acaso. Não existe acaso no amor, e também a ansiedade não fará com que este processo seja exitoso ou não. Eu tenho o motivo de eu estar gravando para vocês sobre isso, é exatamente para dizer para vocês que a ansiedade, no caso do processo de construção do vosso casamento, e seja da vossa cerimônia também, é um fator complicador. Por quê? Vamos pensar no caso de qualquer profissional, não necessariamente o profissional assessor, que é aquela pessoa encarregada de todo o processo e das etapas, é a pessoa que brifa as etapas, e aí, claro, ela vai dizer em qual tempo cada coisa deve ser contratada e assim por diante, os prazos necessários para cada coisa, mas todos nós profissionais temos um processo a ser cumprido, e cada processo tem a sua etapa, tudo a seu tempo. Por exemplo, eu envio os questionários no 3º mês de antecedência da nossa celebração. No 2º mês eu pergunto como está, no 1º mês eu cobro, 10 dias antes eu mando os votos para aprovação, certo? É um processo, e eu acredito que todos os profissionais mantêm processos, e o processo, gente, dependendo então do profissional, vai passar para vocês exatamente a segurança de cada etapa, onde cada coisa vai ser construída da forma que tem de ser. Por exemplo, no processo de celebração, a gente vai construindo os votos aos poucos, não é? O voto inicial, aquele que vem lá do questionário nos 3 meses, geralmente nunca é o voto final, aquele que é aprovado pelo casal, e às vezes já aconteceu do casal aprovar o texto e no dia modificar, na hora modificar, conforme a emoção do momento e conforme o momento pede. Inclusive eu sempre falo que o bom profissional de celebração é aquele que sabe da importância do briefing, sabe a importância de ter um roteiro, de ter um texto, mas também sabe quanto é importante, às vezes, você abrir mão de todo esse material para aproveitar uma nuance do momento que está acontecendo.
Da mesma forma eu digo para vocês, tem um processo a ser cumprido. A ansiedade é querer antecipar tudo isso e às vezes a ansiedade é exatamente o que vem a atrapalhar o serviço do profissional para que ele possa prestar um serviço profissional, porque na verdade vocês, devido a essa instantaneidade, vamos dizer assim, estão querendo resultados a curto prazo. E nem todos os resultados são a curto prazo, eu diria para vocês, a maioria deles não são, e se o são, são coisas que não têm a profundidade do sentimento de um casamento. O casamento é uma construção emotiva também, psíquica, psicológica, e não acontece instantaneamente, vai sendo construído, assim como o relacionamento de vocês também, a celebração de vocês, eu também procuro retratar esta construção. E a ansiedade, ela acaba por querer antecipar tudo isso e às vezes nós vimos a estar colhendo os frutos verdes e não no tempo certo de maturação. Eu sempre digo que é o tempo que vai dar os frutos, mas a gente precisa passar pelo processo. Nenhuma semente é vista fora do solo, tornando-se uma planta e pode ser acompanhada e ser vista por todos, sem antes ter passado pelo processo de implosão, de deixar ser aquilo que parecia ser e ainda não ser aquilo que tornar-se-á. E da mesma forma, até que a gente veja algo, um processo todo tem que ser construído. E assim aconteceu no coração de vocês, e eu diria, vamos também cooperar com os profissionais, deixando de lado a ansiedade e dando o tempo ao tempo para que esses profissionais possam estar auxiliando vocês na construção do grande dia. Ok? Então, ansiedade não, vamos confiar nos profissionais. Eu sempre digo, se você contrata um profissional, o porquê de contratá-lo é exatamente para que ele tenha a autonomia, a confiança de vocês para executar aquele pedido que vocês fizeram, e o bom profissional é aquele que vai já antecipar o resultado para você e garantir aquele resultado. Portanto, não tem porquê você ficar ansioso se você está com um profissional. E às vezes você está... Por que eu estou gravando isso para vocês? Porque às vezes você está com um profissional competentíssimo e você não deixa ele trabalhar. Porque com a tua ansiedade, todos os dias você está lá no WhatsApp, atrás dele dizendo, e aí, tal coisa, e aí, você fez, você não fez, quando é que vai ser, quando é que não vai ser? E aí cria-se um processo de ansiedade também no profissional, tentando ser eficiente, dar respostas para você, e às vezes essas respostas não podem ser dadas, porque tem que se esperar o processo. Portanto, ansiedade não, processo sim, construção sim, e celebração. Celebrar todos esses motivos. A celebração não começa no momento que começa no dia, ali no início da celebração, ela começa já em todo o processo de construção. Por isso, enquanto profissional de celebração, eu tinha que falar com vocês sobre a ansiedade. Ansiedade não. A gente está aqui para passar segurança para vocês. Confiem. Nós precisamos da confiança, da contrapartida. E essa contrapartida não é o pagamento, a paga. Não. Você precisa confiar no profissional para que ele possa construir um processo e você participar de cada etapa e chegarmos juntos ao êxito, ao sucesso, ao resultado exitoso. Foi uma grande alegria poder falar com vocês. Não esqueçam de mandar as perguntinhas pelo falecom@joseferrazcelebrante.com e se inscreva no canal Celebrante TV. Lá nós temos Twitter, Celebrante TV. Coloca lá no Twitter que você vai encontrar Twitter/Celebrante TV.
tá bom? Beijão pra vocês, muito obrigado e até o nosso próximo episódio.